Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje nós queremos conversar sobre não ter uma resposta de Deus ou ter um não como resposta de Deus. A gente tem que entender que isso já é uma resposta da parte dele. E a gente quer falar justamente sobre isso, de vários personagens históricos que tiveram esses não de Deus e como que foi a reação deles, qual foi a continuidade da história, qual que foi a importância dele ter esse não nesse momento. Se você quer saber mais sobre esse assunto, continue com a gente nesse vídeo. Para a gente começar com esse vídeo, a gente tem uma passagem muito interessante lá em Isaías, no capítulo 55, no verso 8 e 9, que dá pra gente ter uma luz muito clara sobre como são os pensamentos de Deus, que são completamente diferentes dos nossos. E ele fala bem assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse versículo, ele dá um direcionamento muito grande para a gente, porque ele já mostra logo no início que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Às vezes a gente tem um desejo muito grande no coração e isso pode se estender por diferentes áreas da nossa vida, né? Desde cura de uma enfermidade, desde a procura de um emprego, a entrada numa universidade, enfim, né? Problemas nos relacionamentos familiares, e a gente está sempre em intercessão, buscando uma orientação divina, mas a gente tem que entender que os pensamentos de Deus não são os mesmos que os nossos. E às vezes a gente fica insistindo com Deus no assunto, mas antes a gente tem que entender quais são os pensamentos dele pra gente. E pra gente conseguir entender esse pensamento dele, é o que a gente sempre vem falando aqui nos vídeos aqui no canal. A gente tem que manter um relacionamento com ele, para que a gente entenda o caráter de Deus e assim a gente consiga se aproximar dele para entender o que Deus quer para nossa vida. Eu creio que o grande diferencial, né, do relacionamento que a gente desenvolve com Deus é porque a gente precisa entender realmente a soberania de Deus, porque muitas pessoas querem ir a Deus numa forma autoritária, numa forma impositiva, e na verdade o que a gente tem que ir a Deus é reconhecendo que Ele é o Senhor, que quem é o soberano ali na relação, né, para a gente não fazer a inversão dos polos, como a gente fala, né? Colocá-lo na posição de servo e nós na posição de Senhor. Olha, eu quero isso, então o Senhor vai fazer, né? Entender o porquê Deus, ele realmente tem um pensamento totalmente diferente do nosso. E eu gosto muito de pensar assim. Acho que a Mônica, já por conhecê-la, ela até concorda comigo, que Deus, ele é aquele que olha e coloca toda a linha do tempo da história diante dos seus olhos e ele consegue ver não apenas o passado, contempla o presente e também o futuro. E essa é a visão que nós não temos, porque nós somos limitados. A gente tem, assim, uma séria limitação, que a nossa vida inicia, já que a nossa vida ela é curta. E o nosso entendimento também, ele é limitado àquilo que a gente conhece. A gente desenvolve a visão de mundo de acordo com aquilo que a gente conhece, mas Deus não. Deus, ele conhece tudo e a todos, né? Vamos resumir assim. Exatamente. A gente tem que entender também que essa limitação, muitas vezes, faz com que a gente coloque Deus numa caixinha e ele tem que ser, na verdade, o nosso servo. E muitas vezes a gente quer interpretar a Bíblia a nosso modo. Então, assim, gostaria até de citar aqui um versículo extremamente conhecido, que é de Jeremias 33, o verso 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E muitas vezes as pessoas podem pegar esse versículo como uma obrigação da parte de Deus para que ele responda a gente a todo custo. Quando na verdade a gente tem que entender que sim, a gente tem que clamar a Deus a todo instante, clama a mim, só que a gente tem que entender que Deus é Deus. E não é um Deus com letra minúscula, não é o Deus que a gente vai colocar na caixinha, em cima de uma mesa, onde que eu vou pegá-lo, como algumas pessoas fazem, né, e vou fazer ele ser o meu servo. Na verdade, é o contrário. A gente tem que entender muito bem essas posições, que Deus, muitas vezes, ele se cala. A gente sempre frisa a necessidade de ler a Bíblia, né? E quando você começa a ler a leitura no Gênesis, você já vê que o homem realmente ele é criatura e que Deus ele é o Criador. Então a gente precisa ter essa base desse conhecimento, desse entendimento para saber com quem realmente nós estamos lidando, que aí a gente não corre o risco de querer inverter e colocar Deus na caixinha, né? E até para
complementar um pouco o que a gente está falando, tem uma canção muito interessante que o Daniel Salles canta. Eu gostaria de ler para vocês um trecho, porque retrata muito bem sobre isso que a gente está falando. Então a letra diz assim: há quem queira um Deus que deixa tudo como está, que não sugere transformar a nossa vida. Há quem queira um Deus que cabe inteiro no olhar, que se permita desvendar em filosofias. Um Deus light, um Deus soft, amuleto da sorte, que acompanhe as tendências da estação. Um Deus brother, sondável, de todo explicável, cúmplice da nossa decisão. Esse Deus não existe, e ele coloca aqui um Deus com letra minúscula, né? Esse Deus não existe. Quem você adora, afinal? Há quem queira um Deus que volta atrás no que disse, que escreve a lei com giz e depois apaga. Há quem queira um Deus que não se importa com o fim, que faz a cruz se diluir no fruir da estrada. Um Deus light, um Deus soft, que cabe nos motes das canções que estão na moda por aí. Enfim, a letra continua com essa mesma linha de pensamento. Convido a vocês a escutarem essa canção, porque ela confronta muitos ideais, muitos pensamentos modernos, onde que de fato coloca um Deus que cabe os nossos moldes, que é cúmplice dos nossos pensamentos, que eu me moldo. Na verdade, Deus se molda a mim, não eu me moldo a Deus. Então a gente tem que entender que não é isso, que Deus é o Criador, que nós somos a criatura, e que se Ele deseja responder com não, ou não responder e ficar em silêncio, ele é Deus e ele se permite ser assim. Complementando isso que a Mônica falou, né? Então, como as pessoas elas fazem essa inversão aí, se colocam na posição de dar ordens a Deus, não reconhecendo Ele como Senhor, é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de receber o não de Deus, porque as pessoas estão acostumadas a moldarem Deus a forma que elas querem. Elas olham para Deus e moldam Ele a forma do que elas imaginam, do que elas contemplam e desejam. E aí vale a gente recordar da história de Daniel, que Daniel passou ali um período de 21 dias em oração, e quando ele recebe a resposta da parte de Deus, a gente vê que a resposta que ele recebe é que só foi possível obter aquela resposta porque ele perseverou nos 21 dias de intercessão. Porque o anjo chega para ele e diz que ouviu as orações dele já desde o primeiro dia, mas ele foi impedido de chegar e trazer a resposta para Daniel. Mas pela perseverança dele, ele conseguiu receber a resposta. Imagina se Daniel já desiste no primeiro dia e diz assim: bom, já que Deus não me respondeu até agora, então é porque ele não tem capacidade de me responder. Então, assim, é um caso de uma pessoa que está em perseverante oração e recebe ali um silêncio momentâneo da parte de Deus. É aquele não momentâneo que a gente recebe, porque nós precisamos aguardar ainda o tempo que Deus ele vai trazer a verdadeira resposta para nós. Isso é tão aplicável no nosso dia a dia, porque assim, quantos de nós, né? Eu tenho história, você tem história, acredito que quem também está ouvindo aqui, vendo esse vídeo, tem histórias de momentos intensos e prolongados de oração que não obteve nenhuma resposta de Deus, que ia aos cultos, não escutava nenhuma pregação direcionada para aquela situação que ela estava vivendo, ou que fazia uma leitura da Bíblia, não era direcionado, mas que ao final de um tempo, ao final do seu propósito de oração, da sua campanha, enfim, ela teve uma resposta de Deus, uma resposta que muitas vezes foi favorável ou não. E a maturidade cristã é que vai trazer pra gente aí esse entendimento. Quando é que nós estamos num momento em que nós podemos insistir em oração diante de Deus e qual é aquela oração que nós estamos fazendo que realmente Deus sequer vai ouvi-la, né? Deus sequer vai trazer resposta. E eu creio que a maturidade cristã, torna a dizer, né, vai ser aquela que já vai orientar nas nossas próprias orações, que a gente vai fazer oração que agrada a Deus. Imagina, vamos orar para ver se podemos fazer algo que a própria Bíblia já condena, né? E tem pessoas que insistem nessas situações. Está explícito ali qual é o padrão da conduta cristã, qual é o padrão da conduta do servo de Deus, e aí você quer orar para que Deus te traga uma nova revelação, uma nova visão, algo que é totalmente contrário àquilo que ele já falou. Então, realmente precisa de um amadurecimento e um crescimento. Exatamente. Eu acho que para ficar essa diferença que você falou aí da resposta de Deus, acho que é bom a gente ler aqui para ver as duas formas que Deus se posiciona com aquele que se dedica em oração. Então a gente tem aqui, por exemplo, que a Deise acabou de falar de Daniel, a gente vê a fala do anjo falando bem assim: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus,
são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então a gente vê essa palavra de ânimo e até um elogio do anjo pela persistência e devoção de Daniel no seu propósito, da sua entrega perante Deus, que é diferente da resposta que a gente tem do próprio Deus para Moisés. Porque aí, se a gente for olhar a história de Moisés, né, o que acontece? Moisés, ele tem toda uma caminhada com o povo de Deus ali, e quando eles estão no momento mais próximo de adentrar a Terra Prometida, Deus vem e diz para Moisés que ele não entrará na Terra Prometida, porque ele havia ferido a rocha, não havia obedecido a palavra de Deus. E se a gente for ler lá no Novo Testamento, nós vamos entender que Paulo vai nos revelar que a rocha ali era Cristo. Então, ele tinha ferido a Cristo naquele momento. E então é dada uma sentença na vida de Moisés: olha, você verá a terra, mas não entrará. E ele insiste com Deus em oração. E aí Deus vem e diz para ele o quê? Lá em Deuteronômios 3, no verso 26, Deus é curto e direto com Moisés. A gente vê um outro tipo de posicionamento, porque também foi um outro tipo de atitude que Moisés, diferente completamente de Daniel. Então Deus diz bem assim: chega, não me fale mais nisso. Aí, dependendo da versão, a gente vai encontrar assim: basta, não toques mais nesse assunto. Ou seja, realmente existe um momento que a gente tem que parar de dialogar certas coisas com Deus, porque Deus já tem terminantemente uma palavra definitiva sobre aquele assunto. Talvez uma outra oração que não foi respondida e que teve ali uma intervenção que foi necessária, precisa para aquele momento, é Jesus ali no Getsemane, que Jesus ora e diz ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas, olha a oração, como que é diferente a oração de alguém que sabe qual é a vontade de Deus e como a vontade de Deus deve prevalecer, né? Mas, contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. E a gente já conhece a história, sabe que era algo necessário, e Deus não poupou a Cristo de passar ali pela morte e morte de cruz. E fica a grande lição que a gente tem que entender é que Deus nem sempre ele vai se justificar. E muitas vezes a gente também não vai entender por que Deus toma determinadas atitudes, ações, por que ele vai responder e por que ele não vai responder. Isso a gente tem que ter muito claro na mente, porque senão a gente fica fazendo várias perguntas, porque algumas pessoas são curadas e outras não, porque algumas estão tão abençoadas e outras vivem em misérias, porque algumas estão em conflitos até de guerras, situações de abusos, em diferentes perspectivas. Então a gente entendendo que Deus é soberano, que Deus, Ele é o Senhor de tudo que existe nesse mundo, a gente compreende que Ele não nos deve explicação nenhuma e que todos os atos de Deus são independentes dos nossos, porque o mundo está entregue ao seu próprio mal. Então a gente entender que muitas vezes, boa parte dessas perguntas nós não teremos respostas, faz com que a gente busque mais a presença dEle e talvez possamos entender qual é de fato o propósito que aquilo está acontecendo nas nossas vidas. Uma das coisas que a gente pode perceber é que as pessoas gostam muito de ir a Deus para pedir coisas materiais, né? E às vezes elas sofrem justamente pela falta dessas coisas materiais, que elas ouvem o não de Deus, porque elas acreditam que Deus deveria ser o provedor dessas coisas na vida delas. Quando na verdade a gente vai entender que ir a Deus fala diretamente da nossa salvação, da salvação da nossa alma. Então assim, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que Deus te ama tanto, 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 que Ele não vai te dar tudo aquilo que você quer. E a gente tem que entender também que muitas vezes no âmbito espiritual, nós temos a referência do homem de Deus, o apóstolo Paulo, que ele ora a Deus e pede a Deus assim, para que tire dele o espinho da carne que ele tinha. E ele orou por 3 vezes a Deus, pedindo a Deus: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E a resposta de Deus para ele foi assim: não, Paulo. Por quê? Porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, assim, realmente reconhecer a condição de dependência de Deus, de alguém que depende de Deus para fazer todas as coisas. Seja no âmbito material, nós dependemos de Deus, seja no âmbito espiritual, nós dependemos dele também. E a gente entender também que as nossas tribulações, os problemas que a gente tem, não é nos deixar mais fraco, ao contrário.
Tudo isso é para nos fortalecer, tudo isso é para gerar testemunho. Para complementar, tem um versículo belíssimo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 4. Eu gostaria muito que você meditasse, que pegasse na sua Bíblia, que você tem aí na sua casa, enfim, e lesse novamente ele em um momento de mais calmaria, para que você entendesse que as tribulações não têm o intuito de nos enfraquecer, né? E ela tem um propósito na nossa vida. Então diz bem assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. A gente tem até alguns comentários que quando a gente fala, você está passando por essa situação para você ajudar outro. E é verdade, tem até um embasamento bíblico, porque nós passamos por determinadas situações para que a gente de fato possamos consolar terceiros com a mesma consolação que nós fomos consolados, né, abençoados e abraçados por Deus naquele momento difícil. Então, por mais que a situação seja difícil e você queria ter uma outra resposta de Deus, só Deus sabe do futuro, como uma Deise disse aqui em alguns momentos atrás. Nós vemos uma parcela desse tempo. Nós não estamos vendo todo o momento, né? Como se fosse um quadro. A gente está vendo aquela parte daquele quadro sendo pintado, a gente não vê todo ele finalizado, porque quem está vendo é somente Deus. Então, a gente tendo essa esperança de que nós podemos também consolar terceiros por meio da nossa dor, é um testemunho muito importante que a gente pode estar gerando no meio daqueles que não são cristãos. E você vê que combina muito bem esse texto com a passagem lá que nós lemos de Paulo, né? Que Deus fala para ele, traz uma resposta para ele assim: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, ele vai receber de Deus uma capacitação para passar por aquele momento, o cristão recebe uma capacitação para passar por aquele momento, e ele tem o poder também de depois consolar a outros com a consolação que ele recebe da parte de Deus. É muito interessante. Então, quando a gente receber esse não de Deus, quando nós não tivermos uma resposta de Deus por um período, aquele momento de silêncio de Deus que as pessoas falam, que você e que eu também não caia no erro de nos desesperarmos, ser um momento de abalar a nossa fé, ao contrário, que seja um momento que você fortaleça a sua fé, que você busque mais a Deus, para que você se sinta mais próximo dele e consiga passar por esse momento difícil que você está enfrentando. Porque sempre as ações de Deus vai ser para um fim maravilhoso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então confie nele e entenda que os planos de Deus são sempre melhores e superiores ao nosso. É isso, pessoal. Espero que essa mensagem tenha servido de algum consolo, tenha orientado você, que você tenha entendido o propósito de Deus para a sua vida, que mesmo a situação onde você esteja passando por algum desses momentos, você entenda que Deus não te abandonou, que você não é menos amado como filho ou como filha, porque você não tem uma resposta de Deus. Não é isso. Deus sabe o que faz na nossa vida e eu espero que o Espírito Santo continue também falando com você, ao seu coração, para que você transborde esse consolo na vida de outras pessoas. E se esse vídeo fez algum sentido para você, compartilhe, não deixa de se inscrever no nosso canal, deixar aqui alguma mensagem, se você teve alguma resposta de Deus, se você não teve, como que foi essa situação, como que você lidou com ela. E a gente aguarda então a sua mensagem, o seu texto, e nós esperamos você para o nosso próximo vídeo. Até mais. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.